Oi, povo, aqui é a Prona Lourdes, saudade de vocês. O objetivo aqui do vídeo é explicar a revisão que foi sobre operações com radicais. Nós vimos aí adição, subtração, multiplicação e divisão com radicais. São as 4 operações e ainda racionalização de denominadores. Mas vamos lá. Em todas as questões eu coloquei exemplos já respondidos, justamente para vocês seguirem como modelo para poder responder os demais itens. Então, aqui seria adição e subtração algébrica, eu coloquei só adição, mas seria subtração também. Nós vamos efetuar as adições e subtrações e nós temos alguns casos. Então, aqui na letra A, letra B e letra C, nós temos raízes exatas. Então, raiz quadrada de 49, ela é exata, é 7. Então, nós colocamos 7, a operação é mais. E a raiz quadrada de 16, 4. Então, aqui tem raízes exatas. Então, é só extrair dentro do radical e somar. Né? 7 mais 4, 11. Bem simplesinho. Aqui o outro é raiz cúbica de 8. Também temos raiz cúbica de 8, que é 2. Lembra que é 2 porque se eu elevar 2 ao cubo, ou seja, se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2, dará 8. Então, 2 menos raiz quarta de 16. Qual a raiz quarta de 16? Se tiverem dificuldade, fatório 16, que vocês vão encontrar, mas a raiz quarta de 16 é 2. Por quê? Porque se eu pegar 2 elevar a quarta e multiplicar, né, vai dar 16. Então, 2 menos 2, 0. Na letra C, nós temos fatores externos, ou seja, fora do radical. Isso significa que esses fatores externos, eles multiplicam os números que estão multiplicando o radical. Então, eles vão multiplicar também as raízes, né, que nós vamos extrair. Então, aqui nós temos menos 5, que multiplica. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Mais 2, que multiplica. Qual é a raiz quadrada de 169? O 13. Então, agora é só a gente multiplicar e depois efetuar as outras operações. Então, que eu tenho menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. E mais 2 vezes 13 vai dar mais 26. Nesse caso, eu vou considerar o sinal do maior, que vai ser do maior módulo, que nesse caso é 26, então vai ficar positivo. E 26 tira 15, vai ficar 11. Então, mais 11. Na letra D, que nós temos? Raiz cúbica de 2 em todos os radicanos, né? Todos os radicanos aí nós temos raiz cúbica de 2. Todos os radicais. Então, o que eu vou fazer? Não tem raiz exata, então o que eu faço? Eu vou somar os fatores externos e conservar o radical. Então, quais são os fatores externos aqui? Eu tenho 10, então eu vou pegar 10 mais o 4 menos. Aqui, qual é o fator externo aqui se ele não aparece? Lembra que se ele não aparece é porque é 1, então menos 1 e conserva a raiz cúbica de 2. Então, 10 mais 4, 14, menos 1, 13. Não posso esquecer de conservar o radical. Se esquecer, está errado. Na letra E, nós já temos que fatorar. Veja que eu tenho raiz quadrada de 18, que não é exata, e raiz quadrada de 50, que não é exata. E aqui eu tenho 2 multiplicando a raiz quadrada de 50. Então, eu fatorei aqui para vocês, já deixei fatorado o 18, tá vendo? E o 50. Estão fatoradinhos aí. Então, eu vou substituir, no lugar da raiz quadrada de 18, eu vou pôr a fatoração, que ficou 2 vezes 3 ao quadrado, menos 2, que multiplica a raiz quadrada de 50. Quem foi a raiz quadrada de 50? A raiz quadrada de 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado. Eu esqueci de colocar o 2 aqui de vocês aí. Então, aqui eu tenho 3 ao quadrado, que é igual ao índice. Lembra que raiz quadrada do índice é 2. E lembra que aplicando a propriedade do radical,
eu posso tirar esse 3, não é? Porque 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu extraio ele do radical e fica raiz quadrada de 2. Menos 2, que vai multiplicar esse 5, que vai sair daqui, né? Então, 2 que multiplica 5 e fico com raiz quadrada de 2. Então, eu vou ficar com 3 raiz quadrada de 2 menos 10 raiz quadrada de 2. Então, aqui, estou esquecendo de colocar os sinais aqui de igual. Aqui, eu tenho 3 menos 10. Então, eu vou pegar 3 menos 10 e vou conservar o radical, que é a raiz quadrada de 2. 3 menos 10 vai dar menos 7, raiz quadrada de 2. Depois vocês vão consertar o de vocês aí, que eu acabei me esquecendo aqui de multiplicar, né? Aqui eu tinha multiplicado 2 vezes 5, então aqui na verdade ficaria menos 10. E 3 menos 10, aqui ficaria menos 10, 3 menos 10 ficaria menos 7, ok? Aí eu deixei para vocês fazerem esses outros que também vai seguir a mesma coisa. Então, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quinta de 32 é 2 e raiz quarta de 81 vai ser 3. Então, é só a gente somar, aqui tem raízes exatas. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 125, raiz cúbica de 125 é 5 e a raiz quarta de 625 também é 5. Então, é só somar, tá? Mais uma vez, teve dúvida? Fatora. Pega 125, fatora, vocês vão ver, pega 625 e fatora. Vocês vão ver que aqui eu tenho 5 3 vezes e aqui eu vou ter 5 4 vezes. Só vai somar aí agora. Aqui é a mesma coisa, eu tenho fatores externos aqui multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 49 é 7, menos o 3, que multiplica a raiz cúbica de 64, que vai ser 4. Então, 2 vezes 7, 14, menos 12, bem simplesinho. Falta vocês colocarem o resultado. Raiz quadrada de 144, que dá 12, menos 5, que multiplica a raiz quadrada de 36, que é 6, né? Então, vai ficar 12 menos 30. Cuidado com o sinal aí. Aqui, nós temos radicais iguais, tá? E que a raiz não é exata. Então, o que eu faço? Somo os fatores externos. Então, eu vou somar 3 mais 1 menos 9 e vou conservar a raiz quadrada de 7. Aí, vocês continuam o restante. Nesse caso aqui, da letra B, a mesma coisa, né? Todos os radicais são iguais. Então, vai ficar menos 3 mais 5 menos, lembra que aqui tem um 1, menos 1, e conserva a raiz cúbica de 2. Mais uma vez, é só vocês calcularem aqui e conservar o radical. Nesse caso aqui, vocês têm dois radicais diferentes, tá? Nós temos raiz cúbica de 5 e raiz quadrada de 5. Então, eu junto os iguais, que tem radical igual. Então, eu tenho 5 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5. Esses dois, lembra que aqui tem um, né? Esses dois eu posso juntar, mas vou colocar logo menos aqui, né? Que foi o que vem primeiro. Menos 3 raiz cúbica de 5 mais 7 raiz cúbica de 5. Se eu não quiser colocar no parênteses, igual você está colocando, eu posso ir direto? Pode. Igual aqui mesmo eu posso somar, ó, 5 mais 1 dá 6, e eu conservo a raiz quadrada de 5. E aqui menos 3, que é o fator externo, mais 7, vai dar mais 4 raiz cúbica de 5. Ok? Não posso somar mais, porque os radicais são diferentes. Na letra E, eu já fatorei aqui para vocês, tá? Para ficar mais fácil. Lembra que o índice é 2, tá? Se o índice é 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. Então, aqui eu vou coloco 3 ao quadrado vezes 3, mais raiz quadrada de 75, ficou 3 vezes 5 ao quadrado, né? Porque eu tenho 5 aí duas vezes, menos o 147. 147 fica 3 vezes 7 ao quadrado. Então, 3 vezes 7 ao quadrado. Nesse caso aqui, quem tiver o expoente igual ao índice, a gente retira do radical, sem, lógico, o expoente. Então, aqui eu vou ficar com 3, raiz quadrada de 3, mais 5,
raiz quadrada de 3, olha o 5 elevado ao quadrado, então ele sai, menos o 7 também sai. Lembra que eu falei que ele sai pelado, né? Sem radical e sem expoente. Raiz quadrada de 3. Então, veja que agora eu tenho 3 mais 5 menos 7. Ou seja, e os radicais são iguais. Então, 3 mais 5, 8. 8 menos 7, 1. Então, vai ficar 1 raiz quadrada de 3. Simplesmente, né? Raiz quadrada de 3, ok? Na letra C, nós temos aqui 2 radicais e 2 números sem radical. Então, o que vocês vão fazer? Junta os números que não tem radical e junta os radicais. Raiz quinta de 3 mais 2, raiz quinta de 3. Lembra que aqui tem 1. Então, menos 4 menos 3, eu vou ter menos 7 mais 3, raiz quinta de 3. Ok? Mais nada, porque aqui o menos 7 não tem radical e o mais 3 tem um radical, então a gente não pode somar. Na letra F, nós temos termos multiplicando, tá vendo? Esses termos aqui externos, eles multiplicam. Então, 3 que multiplica a raiz quadrada de 20. 20 é 2 ao quadrado vezes 5. Então, aqui dentro do radical, eu vou pôr 2 ao quadrado vezes 5. Menos 2, que vai multiplicar 125. No caso de 125, vai ser também 5 ao quadrado vezes 5. 5 ao quadrado vezes 5. Como é que vai ficar aqui? Aqui eu vou ter 3 que multiplica 2, a raiz quadrada de 5, menos o 2 que vai multiplicar o 5. Esse 5 sai e esse 2 sai, ó. Por isso que ele veio para cá e esse 5 veio para cá. E aí continua a raiz quadrada de 5. Esse aqui que não tem expoente continua. Então, 3 vezes 2 vai dar 6, raiz quadrada de 5, menos 10, raiz quadrada de 5. Veja que agora eu tenho o mesmo radical, raiz quadrada de 5. Então, 6 menos 10. Posso fazer direto ou colocar no parênteses primeiro, vocês que sabem. Eu posso colocar assim ou fazer direto. 6 menos 10, raiz quadrada de 5. 6 menos 10, o 10 é maior que o 6, então vai ficar negativo. Lembra lá, eu tenho R$6 e gastei 10, né? E estou devendo 10. Então, eu vou continuar devendo e vou continuar devendo aí R$4. Raiz quadrada de 5. No 3, é para vocês encontrarem o perímetro. O que é perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Só não vão esquecer que o retângulo aqui, ele não tem só 2 lados. Ele tem 4. E como os lados paralelos são iguais, então aqui também vai ser 5 raiz quadrada de 7. E aqui também vai ser 3 raiz quadrada de 7. Vejam que os radicais são todos iguais. Então, basta vocês somarem tudo. Então, o perímetro vai ser 3 mais 5 mais 3 mais 5, raiz quadrada de 7. Né? Não precisa nem cálculo. E aí, vocês me dão o resultado. Nesse caso aqui, eu fatorei. Já deixei fatorado aqui o 32, o 98 e o 50. Lembra que o índice é 2, tá? O índice é 2. Isso é porque vocês vão somar a raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 50 mais raiz quadrada de 98. E nós vamos agrupar também de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Mais o 50. Como é que ficou 50? Ficou 2 vezes 5 ao quadrado. Então, 2 vezes 5 ao quadrado. Mais o 98, que ficou 2 vezes 7 ao quadrado. Então, quem tiver elevado ao quadrado, vai sair de dentro do radical. Então, aqui eu vou tirar esses 2, ou seja, 2 vezes 2, 4. Vai sair 4 e vai ficar raiz quadrada de 2. Aqui sai o 5, né? Vai ficar 5 raiz quadrada de 2. E aqui nós vamos tirar o 7, vai ficar 7 raiz quadrada de 2. Soma tudo e conserva o radical, porque o radical agora é igual, é raiz quadrada de 2. Vou deixar para vocês somarem. Na multiplicação, a gente aplica aí a terceira propriedade que eu coloquei aqui, que nós estudamos, que nós vimos que aqui, tá vendo? Eu tenho uma multiplicação dentro do radical e ela pode ser escrita na forma de 2 radicais, desde que nós conservamos aí o mesmo índice. Então, a gente só pode multiplicar quando a gente tem o mesmo índice. Lembra que quando o índice não é igual, a gente acha o MMC e coloca ele com índice igual. Mas aí na atividade eu nem tô cobrando isso, tá? Tá tudo igual.
Então, nesse caso aqui, ó, 5 vezes 2 deu 10, né? Não precisa nem... Ah, eu posso fazer direto? Pode. 5 vezes 2, 10. Coloco 10 lá, tranquilo. Eu só coloquei aqui para vocês entenderem o que estava sendo feito, tá? Aqui eu tenho raiz quarta, 2 vezes 8, 16. E a raiz quarta, 16, já vim lá atrás, 2, né? Se tiver dúvida, fatório 16. Na letra C, nós aplicamos a propriedade distributiva. Nós multiplicamos, ó, o chuveirinho, primeiro esse, depois esse. Se inverter a ordem também não tem problema. O importante é você pegar esse fator que está de fora e multiplicar pelos dois de dentro. Então, primeiro eu multiplico 2 vezes 7. 2 vezes 7, e lembra também que eu só posso multiplicar radicando com radicando e fator externo com fator externo. Então, 2 vezes 7, 14. Mas, observe que eu não posso pegar esse 2 e multiplicar por esse 2, porque esse 2 aqui, ele não está dentro de um radical. Então, lembra que aqui é como se tivesse 1. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 2, que vai dar 2, e eu conservo o radical, porque aqui não tem para multiplicar. Prontinho, não faço mais nada, porque se eu fatorar o 14, eu vou ter dois números primos, que é 2 vezes 7, não vai ter como eu simplificar. Na letra D, nós temos dois termos em cada um dos parênteses. Então, tenho que aplicar, ó. Primeiro eu multiplico esse vezes esse. Lembra que eu enumerei lá no quadro? E depois eu multiplico esse vezes esse, ó, o segundo passo. Depois eu pego o menos 5, multiplico por esse, que é o terceiro passo. Depois o menos 5 vezes 2, que é o quarto passo. Então, vocês podem fazer direto. Então, vamos lá. Esse 3, eu tenho que multiplicar pelo termo que está fora, que é o 1. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. E dentro do parênteses, eu tenho 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais, e aqui é mais também, então vai continuar mais. Esse 3 eu multiplico com o 2, porque ele está fora. Então, ó, 3 vezes 2 vai dar 6. E eu conservo a raiz de 3, porque o 2 não tem radical. Pronto, multipliquei a 3 raiz de 3, agora eu vou para o menos 5. Menos 5 vezes a raiz de 3. Ó, menos 5 não tem radical, então eu vou multiplicar por 1, que é o termo que está fora do radical. Então, menos 5 vezes 1 vai ficar menos 5 e eu conservo a raiz quadrada de 3. Depois eu tenho menos 5 vezes mais 2. Menos vezes mais vai dar menos, e 5 vezes 2 dá 10. Ó, veja que eu estou fazendo direto. Então, 3 vezes raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, né? Então, vai ficar 3 vezes 3. E esses dois eu posso juntar, porque tem o mesmo radical. E mais 6 menos 5 vai dar mais 1, né? Mais 1, raiz quadrada de 3, menos 10. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui eu tenho 9, que eu vou juntar com menos 10. Mais 1 raiz de 3, posso colocar só raiz de 3, né? 9 menos 10 vai dar menos 1, mais a raiz quadrada de 3. Então, esse aqui é mais longo, mas é tranquilo também. Basta vocês seguirem aí a distributiva e o passo a passo direitinho. Na atividade, acho que nem precisava corrigir mais, né? Porque vocês já entenderam. Então, eu conservo aqui o índice e multiplico. 3 vezes 7, 21. Conservo o índice e multiplico. 2 vezes 18 dá 36. E a raiz quadrada de 36 é exata, né? 6. Conservo o índice e vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. E 6 vezes 24, acho que dá 144. 6 vezes 4, 24. 12, 144. E a raiz quadrada de 144, 12. Aqui é a mesma coisa, conserva a raiz cúbica. 5 vezes 50 vai dar 250. Aqui é interessante a gente fatorar. 250 por 2 vai dar 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. A gente agrupa de 3 em 3, né? Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo. Veja que aqui eu posso tirar o 5 porque o índice é igual ao expoente e fica raiz cúbica de 2. Aqui nós aplicamos a distributiva, ó, mais uma vez, o chuveirinho. Aqui, o número que está aqui atrás é 1, lembra disso, tá? Então, 1 vezes 2 vai dar 2, e eu conservo a raiz quadrada de 5, porque esse aqui não tem radical. Depois, menos 1 vezes menos raiz quadrada de 5. No caso aqui, eu posso multiplicar, né? Porque aqui eu tenho 5 vezes 5.
Vocês podem colocar 5 ao quadrado ou pode pôr 25, que é igual 2 raiz quadrada de 5 menos, tem a raiz quadrada de 25, né? Que é 5. Pronto. Mais nada. E aqui nós vamos aplicar a distributiva. Mais uma vez, ó, eu pego aqui, ó, e multiplico por esse, o primeiro passo, depois por esse, que vai ser o segundo passo, depois o menos 3 por esse, que é o terceiro passo, e por esse, que vai ser o quarto passo. Então, vamos lá. Lembra que eu só posso multiplicar o fator externo com externo e quem está dentro do radical, ou seja, o radicando com radicando. Então, lembra que aqui tem o 1. Então, o que eu vou multiplicar aqui? 7 vezes 1 dá 7, e o que está dentro é o 2. 2 vezes 2 dá o 4, né? Depois eu venho com 7 vezes mais 5 aqui, vai dar 7 vezes 5, vai dar 35, e eu conservo a raiz de 2, porque aqui não tem raiz quadrada de 2, né? E nem outra raiz. Depois eu tenho menos 3 vezes a raiz de 2. Veja que eu só posso multiplicar o menos 3 por 1. Então, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3 e conservo a raiz quadrada de 2. E depois eu tenho menos 3 vezes 5, que vai dar menos 15. Pronto. Agora eu vou ter 7 vezes raiz quadrada de 4, que é 2, mais esses dois eu já posso juntar, porque eles têm o mesmo radical, que é o 2. 35 menos 3 vai dar 32, né? 32 raiz quadrada de 2, menos 15. Então, aqui eu tenho 7 vezes 2 deu 14, menos 15, olha o 15 aqui, eu posso juntar, porque nenhum dos dois tem radical, mais o 32 raiz quadrada de 2. 14 tira 15, fica menos 1, né? Mais 32 raiz quadrada de 2. Na segunda questão, eu peço para vocês calcularem o perímetro e a área. Perímetro eu já expliquei lá atrás para vocês. Perímetro é só juntar tudo, né? Então, e a área, eu dei aqui para vocês os exemplos, ok? Eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas é só vocês seguirem. Lembra que aqui vai ser 3 mais raiz quadrada de 2. E nesse caso aqui, o perímetro vocês somam aqui todos os lados, tá bom? E aqui vai ser raiz quadrada de 5. Pronto. E para calcular a área, eu deixo aqui para vocês os exemplos, inclusive as fórmulas. Inclusive, nós temos aí atividades que já tem esses aí, tá bom? Na divisão, a mesma coisa da multiplicação. Se não me engano, aqui já seria a quarta propriedade, que a gente divide aqui, escreve no único radical, né? Aqui nós temos a divisão em dois radicais e a gente escreve no único radical. Vocês podem fazer direto também, ó. Nesse caso aqui, eu posso fazer raiz cúbica, 30 dividido para 10, 3. Não tem raiz cúbica exata de 3, a gente deixa. Isso também pode aparecer assim, ó. Tá? Ele pode aparecer dessa forma. Lembra que eu falei com vocês que o traço significa uma divisão. Então, nós resolvemos do mesmo jeito. Significa a mesma coisa, tá? Então, aqui eu conservo e divido 30 por 10, que vai dar 3, certo? Esse passo a passo que eu escrevo é para vocês poderem compreender melhor, mas pode ir direto. Aqui é a mesma coisa. 50 dividido por 2 vai dar 25. Raiz quadrada de 25, 5. Na letra C, nós temos fator externo. Então, quando a gente tem fator externo, a gente vai dividir fator externo com fator externo e o radicando com radicando, né? O fator interno com fator interno. Então, aqui nós temos 12 dividido por 4. Nós temos 12 dividido por 4, que vai dar 3, ok? 12 dividido por 4, que vai dar 3. E temos 15 dividido por 3, que vai dar 5. Então, eu fico com 3 raiz quadrada de 5. Na primeira questão, vocês vão seguir a mesma coisa do exemplo. 15 dividido por 3 vai dar 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. 98 dividido por 2 vai dar 49. E a raiz quadrada de 49 é 7. Tá? Nesse caso aqui, lembra que é uma divisão também, né? 49 dividido para 25. Veja que nesse caso, 49 não divide por 25. Então, o que é que eu faço? Raiz quadrada de 49 é 7 e raiz quadrada de 25 é 5, né? Só encontra a raiz e não precisa dividir. Nesse caso aqui, 20 dividido por 5 vai dar 4
E aí eu tenho raiz cúbica de 6 dividido para 3, que vai dar 2. Veja que eu dividi 20 por 5 e dividi 6 por 3, ok? No segundo, nós temos umas expressões que vocês precisam resolver. Nessas expressões, primeiro vocês resolvam o que está dentro do parênteses, para depois vocês resolverem, né, essas divisões que aparecem. Então, aqui eu fatorei o 18, então nós vamos agrupar de 2 em 2. Então, 18 eu fico com 2 vezes 3 ao quadrado, veja aqui, 2 vezes 3, eu já fatorei para andar mais rápido o vídeo. O 98 é 2 vezes 7 ao quadrado, 2 vezes 7 ao quadrado, e o 200 nós ficamos com 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Pronto. Dividido, o que nós temos aqui? 2 raiz quadrada de 2 mais o 8. O 8 é 2 ao quadrado vezes 2. Então, 2 ao quadrado vezes 2. Então, aqui nós vamos tirar quem puder de dentro do radical. Aqui eu tiro 3, fica o 2. Aqui eu tiro 7, fica o 2. E no outro eu vou tirar 2 vezes 5, eu tiro os 2. Vou tirar multiplicando logo. 2 vezes 5, 10. Então, sai 10 e fica o 2. Dividido, aqui não tenho o que fazer nesse, eu só conservo. Nesse aqui sai esse 2, que está elevado ao quadrado, né? Fica o 2. Agora eu somo. 3 mais 7 mais 10. 3 mais 7, 10. 10 mais 10, 20. Então, eu fiquei com 20 raiz quadrada de 2. Somei quem estava dentro, então eu posso tirar. Dividido, aqui também, 2 mais 2, que vai ficar 4 raiz quadrada de 2. Então, o que eu vou fazer? 20 dividido para 4 vai dar 5, que multiplica 2 dividido por 2, que dá 1. Nesse caso aqui, vai ficar a raiz quadrada de 1, né? Só que a raiz quadrada de 1 é 1, né? Então, 5 vezes 1 vai dar 5. Pronto, e a gente fecha. Nesse aqui, a gente só vai precisar da raiz quadrada de 27, eu já coloquei ela aqui. Então, eu tenho 10 multiplicando a raiz quadrada de 27, que é agrupando de 2 em 2, fica 3 ao quadrado vezes 3. Mais o 10 raiz quadrada de 3, dividido por 10 raiz quadrada de 3. Então, veja, aqui eu vou ter 10 que multiplica 3 e conserva a raiz de 3, mais 10 raiz de 3. Ainda está dentro do parênteses, porque eu ainda não somei, dividido por 10 raiz de 3. 10 vezes 3 vai dar 30, né? 30 raiz quadrada de 3 mais 10. Aqui vocês já poderiam somar direto também. Dividido por 10 raiz quadrada de 3. Então, aqui eu tenho 30 mais 10 vai dar 40 raiz quadrada de 3, que divide 10 raiz quadrada de 3. Olha aí. 40 dividido por 10 vai dar 4, e 3 dividido por 3 vai dar 1. E nesse caso aqui, mais uma vez, raiz quadrada de 1 é 1, 4 vezes 1 vai dar 4. Na potenciação, a gente segue a mesma coisa, né, da multiplicação. Na potenciação, aqui eu tenho raiz cúbica de 3 elevada ao cubo, raiz quadrada de 3 elevada ao cubo. Então, aqui eu elevei 3 ao cubo e o índice é 2. O que eu posso fazer? Eu posso reescrever essa potência para simplificar o radical. Então, eu escrevi como 3 vezes 3 ao quadrado. Por quê? Porque se eu somar 1 mais 2, vai dar 3. Então, esse 3 que está elevado ao quadrado, como é igual aqui, expoente e índice, ele sai. Então, fica 3 raiz de 3. Aqui eu tenho 3 raiz cúbica de 16 ao quadrado. Então, raiz cúbica, o que eu fiz aqui com 16? Eu fatorei ele. Fatorando 16, eu fico com 2 à quarta. Ó, fatorando 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, eu tenho 2 4 vezes. Então, eu coloquei 2 elevado a 4. O que eu fiz agora? Eu multipliquei 4 vezes 2, deu 8. Então, eu fiquei com 2 elevado a 8. Esse 2 elevado a 8, eu posso reescrever essa potência para simplificar o radical. Como é que eu vou reescrever? Vai ficar 2 ao cubo, ó, como o índice é 3, lógico, eu tenho que reescrever com o expoente 3. Então, 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Porque se eu somar 3 mais 3 vai dar 6, mais 2 dá 8, que vai dar no mesmo. Então, quem é que eu vou poder tirar daqui de dentro? Esses dois aqui, porque está elevado ao cubo. Então, 2 vezes 2 vai ficar 4 raiz cúbica de 3.
Aqui eu vou ficar, como eu tenho um fator aqui externo, ele também vai estar elevado ao cubo. Então, eu vou ter 2 elevado ao cubo, tá aqui 2 elevado ao cubo, e o 7 também elevado ao cubo. E o índice é 2. 2 elevado ao cubo dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E esse 7 ao cubo eu vou reescrever para poder simplificar. Então, vai ficar 7 ao quadrado, ó, igual o índice, vezes 1. Porque se eu somar 7 mais, se eu somar o 2 mais o 1, vai dar 3. Né? É a soma de potência aí de mesma base. Multiplicação de potência de mesma base, a gente soma os expoentes. É isso. Então, aqui eu tiro esse 7, então eu vou ficar com 8 vezes 7. Esse 7 aqui sai. 8 vezes 7, 56, raiz de 7. Aqui vocês vão aplicar também a distributiva, tá bom? Que eu expliquei lá atrás na multiplicação. Aqui você tem raiz quadrada de 5 mais 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 2, né? Significa que você vai multiplicar raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2 aqui, ó, 2 vezes. Então, você vai seguir aquele espaço lá, ó, esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse, ok? Não vou fazer, senão vai ficar muito grande, mas aí já tá a resolução. Acredito que esse aqui eu não preciso, porque foi mais recente. Esse segundo, basta vocês substituírem. Então, aqui x vai ser igual. X elevado a 4. Quem é x? É raiz quadrada de 2. Então, ele vai ficar aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado à quarta, mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, mais 2. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 2 elevado à quarta, mais... Vocês poderiam colocar direto se quisesse. 2 ao quadrado, mais 2. Veja que aqui 2 à quarta dá para eu simplificar, porque isso aqui é 2, né? Então, se eu colocar 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, né? Vai sair 2 ao quadrado, ou seja, 4. Melhor escrever aqui, né? Para vocês entenderem. 2 à quarta é a mesma coisa, de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que eu vou tirar de dentro, né? Então, vai ficar 4. Eu vou tirar os 2, que é 4, mais esse aqui, sai o 2 mais o 2. Então, 6 mais 2, que vai dar 8. E a radiciação é só multiplicar os índices. O índice aqui é 2, eu vou multiplicar 2 vezes 3, que dá 6, e conservo radicando. Nesse aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 4, que vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16, tá? Raiz 16 de 2. Aqui, não esquece que aqui eu tenho 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Só multipliquei os índices. Ah, outra coisa. Aqui esse 2, ele está fora do radical. Ele é um fator externo desse último radical aqui. Então, o que vocês vão fazer? Vocês têm que colocar ele para dentro. E para vocês poderem colocar um fator que está externo dentro do radical, vocês têm que colocar ele com o expoente igual ao índice. Então, se ele está aqui, para ele entrar para dentro do radical, ele tem que entrar com o índice 3, ok? Se o índice fosse 5, seria 2 elevado a 5. Se o índice fosse 7, seria 2 elevado a 7. Nesse caso, o índice é 3, então ficou 2 ao cubo. Aí eu multipliquei 5 vezes 8, que deu 40. Aqui, ó, vocês vão seguir a mesma coisa. Nesse caso, o índice é 2, então, para entrar aqui, ele vai entrar com expoente 2. Racionalizar denominador, lembra que é tornar o denominador um número racional. Todas as raízes que vão aparecer no denominador, elas são irracionais porque não tem raiz exata. Então, vocês vão ter que transformá-la. Nesses casos aqui, raiz quadrada, é bem simples, né? Porque basta vocês multiplicarem pelo mesmo radical. Porque quando eu multiplico aqui, eu conservo, né, o radical, que nesse caso o índice é 2, e eu vou multiplicar aqui. 5 vezes 5 vai dar... Vocês podem pôr 25, se não quiser colocar 5 ao quadrado, é a mesma coisa. Só que eu não posso esquecer o seguinte, eu tenho que multiplicar o de cima e o de baixo por o mesmo número, tá? Então, se aqui, para racionalizar, eu tenho que multiplicar por raiz de 5, então esse de cima também tem que ser multiplicado por raiz quadrada de 5, tá bom? Que acaba ficando aí um número irracional. Aqui, eu já tenho raiz quinta de 7 ao quadrado. Para ele sair aqui de dentro do radical, ele tem que estar elevado a 5. Então, se você já tem 2, você vai somar com quanto para dar 5? Com 3. Então, eu vou multiplicar por esse radical, raiz quinta de 7 ao cubo, tá? E a mesma coisa eu vou multiplicar o de cima, raiz quinta de 7 ao cubo. Então, quando eu multiplico,
o 7, né, ele sai, porque aqui o expoente e o índice, ele fica igual, então ele sai dentro do radical, tá bom? Nesse caso aqui, eu já tenho uma expressão. Então, quando você tem uma expressão, você vai pegar o radical e multiplicar por essa mesma expressão, só que com o sinal trocado, tá bom? Vai ficar 3 menos raiz quadrada de 5. E o de cima também eu tenho que multiplicar por 3 menos raiz quadrada de 5, tá certo? Vocês podem fazer direto. O de cima eu não aconselho multiplicar, porque geralmente não, às vezes dá para simplificar, então é melhor vocês não multiplicarem o de cima, deixa da forma como ele está, só junta. E aqui vocês podem direto, porque aqui nós temos o produto da soma pela diferença. E a regra do produto da soma e diferença é só vocês multiplicarem o primeiro e multiplicarem o segundo, menos, né, o quadrado, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é só multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9, menos 5 vezes 5 dá 25, e a raiz quadrada de 25 é 5, né? Então vai ficar 2, que multiplica 3 menos a raiz quadrada de 5, sobre 9 menos 5, que é 4. Olha o que eu falei para vocês, ó. O 2 e o 4 dá para simplificar, porque 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, o que que vai restar em cima? Vai restar 3 menos a raiz quadrada de 5 e embaixo só resta 2. Por isso que eu falei para não multiplicar em cima, tá? E aí, embaixo, última atividade, aí vocês seguem, tá? Eu vou terminar aqui de responder tudo e aí eu envio para vocês também toda a resolução, tá certo, povo? E aí vocês estudam, porque amanhã vocês vão fazer uma atividade avaliativa. Abraços e até breve.